Olá, eu sou o Dr. Juliano Schlessarenko, médico cardiologista intervencionista, doutor em cardiologia pela USP. Hoje eu vou falar um pouco sobre aqueles pacientes que realizam treinamento físico em academias, ou mesmo de rotina. Então, a gente sempre costuma alertar os pacientes antes de um treino, ou de mesmo entrar na academia, ou a atividade de rotina de exercícios físicos, sempre procurar um cardiologista para avaliação. Então, o cardiologista ele vai avaliar o paciente como um todo, para verificar se existe alguma comorbidade associada, se o paciente, no exame físico, se existe algum sopro cardíaco, se o coração dele está funcionando adequadamente, se a pressão arterial está adequada. Tá? Então, é muito comum pacientes hipertensos ou que não sabiam que tinham pressão alta realizar exercícios físicos irregularmente ou errado. E aí eu sempre escuto no consultório, às vezes, o próprio paciente fala: doutor, eu estou fazendo atividade física, então vai baixar minha pressão. Então, na verdade, é o contrário. A atividade física, ela aumenta a pressão. Se a gente encontra um paciente hipertenso, mal controlado, existe um risco muito grave de um descontrole maior quando vai realizar a atividade física. Então, é sempre orientado ao contrário. Então, é necessário o controle da pressão arterial com medicação para aí liberação do esforço físico. Outras situações são pacientes que já, por exemplo, sofreram infarto. São pacientes que podem ser realizados atividade física desde que sejam tratados o infarto adequadamente. Existem vários procedimentos que podem ser feitos durante o infarto para desobstrução das artérias e após avaliação com o cardiologista, esses pacientes serem liberados para a realização de atividade física de forma adequada, de forma que eles não tenham mais risco cardiovascular iminente ao novo infarto. Então, a gente encontra várias situações na atividade física que as pessoas precisam tomar cuidado, esse e outros fatores. Outra situação que a gente encontra são pacientes que a gente encontra no consultório, questão de uso de anabolizantes. Então, pacientes que às vezes frequentam, hoje em dia é muito comum, a utilização da testosterona, que é muito comum, doses semanais, injetáveis. São pacientes que precisam uma avaliação mais rotineira, vamos dizer assim, que são pacientes que a gente sabe que os hormônios usados de forma indiscriminada, eles possuem efeitos colaterais. Um deles pode ser arritmias graves, alteração da anatomia cardiológica e, em alguns casos, até infarto. Então, são pacientes que precisam tomar cuidado. A gente não recomenda o uso excessivo de testosterona ou de qualquer outro anabolizante, porque vai ter efeito colateral. E o efeito colateral pode ser cardiológico.